Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda noite do nosso Círculo de Estudo Bíblico da Catequese, né, onde a gente está estudando e aprofundando um pouco sobre o livro do mês da Bíblia, que é Josué. Né? Na noite de hoje, o convidado é Padre Jurandir, que já está em nossa sala, então seja bem-vindo também. Nós vamos começar primeiro com a nossa oração inicial, depois nós vamos dar aqueles informes gerais, e aí a gente já passa a palavra para ele. Tudo bem? Então, vamos começar com a nossa oração inicial. Eu, Tudo Fábio, bem. para fazer a nossa oração hoje. Tá bom? Gente, boa noite. Eu pedi então para a gente, né, poder também mergulhar mais na oração, a gente possa desligar os nossos microfones aí, para a gente poder estar aqui, né, concentrado na nossa oração. Então, para a gente poder justamente pedir ao Espírito Santo que venha conduzir nossa noite, que o Espírito Santo seja aquele que venha falar, né, através do nosso preletor da noite, a Padre Jurandir, pedindo já que ele seja iluminado, pedindo também que essa Santo venha iluminar os nossos corações. É importante que a gente possa estar com os nossos corações abertos à palavra, que o nosso coração seja terra fértil, e é o Espírito Santo, que é essa água viva no meio de nós, que justamente vem fazer essa semente, que é a palavra, fecundar no nosso coração. Então, nos abrir, fato essa oração, esse momento do Espírito Santo. O Espírito Santo seja nossa força, nossa luz. Rezemos, vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E eu falava justamente isso, que o Espírito Santo venha ser essa água viva que venha regar o nosso coração, e a semente da palavra possa produzir muitos frutos, como diz a própria palavra, 30, 60 e 100 por um. E o Evangelho de hoje justamente nos coloca isso, em que Jesus fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem e colocam em prática a palavra de Deus. E esse é o chamado que o Espírito Santo tem para nós hoje: ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Nesse ano que justamente o CNBB nos propõe, com a vida de Josué, ele que foi essa pessoa obediente à palavra de Deus, que de fato buscou viver a lei de Deus, e por conta disso pôde entrar na terra prometida e fazer com que o povo também entrasse na terra prometida, e a partir dali ele pudesse estar naquele lugar que desejado por Deus, estar ali naquele local, né, que era o próprio Deus que reservou para eles. Então, o próprio coração de Deus que os colocou lá. Então, que seja também essa palavra, a lei de Deus, que venha agora, como foi para a vida de Josué, também a gente, essa obediência nos leve a essa terra prometida, que é o próprio coração de Deus, que é o próprio coração de Jesus, que ele quer nos muito próximo a ele. Então, esse chamado que, de fato, essa semana que a gente faz esse estudo bíblico através da catequese, que a gente possa ter essa compreensão desse chamado que Deus nos faz adentrar esta terra pela fidelidade. Então, a gente possa vivenciar plenamente esse evangelho, ser a família de Jesus, ser os irmãos de Jesus pela obediência à palavra. Que realmente a palavra seja o centro da nossa vida. Sejamos essas casas edificadas na rocha, porque, de fato, nos embasamos na palavra de Deus. A palavra de Deus venha ser esse norte, venha, como diz o Salmo, ser lâmpada para os nossos pés. Por isso, estamos justamente aqui estudando tudo isso. E
ao falar isso, Jesus coloca a nossa querida mãe Maria como essa grande referência. Mais do que ser a mãe de Jesus, ela foi a primeira discípula, ela foi a primeira evangelizadora. Então, ela viveu plenamente a palavra de Deus. Ela é tão especial, não somente por ser a mãe de Jesus, ali já é um fato bastante especial, mas também porque na sua vida ela colocou em prática a palavra de Deus, ela foi obediente à palavra de Deus, ela disse sim a Deus, colocando-se completamente nas mãos de Deus, dizendo mesmo ao Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, que Maria seja de fato essa referência para nós, que a gente possa colocar em prática, fazer em nós a vontade de Deus, se faça em nós a palavra de Deus. Então, com Maria, peçamos justamente essa graça de vivenciar plenamente essa palavra. Então, juntos rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai por nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora da nossa morte. Amém. Nossa morte. Amém. Então, antes de passar a palavra para o Zé Carlos, queria também fazer uma saudação especial ao nosso querido Padre Jurandir. Padre Jurandir, antes, né, que agora está na Diocese de Cruz das Almas, mas quando éramos da mesma diocese, né, Cruz das Almas já fez parte da Arquidiocese de São Salvador, Padre Jurandir era o nosso assistente eclesiástico da catequese aqui, ele que também estava nos conduzindo. Como temos Padre Zeca, então Padre Jurandir estava também como nosso assistente eclesiástico, trabalhava junto conosco. Aí depois acabou indo para a outra diocese, né, de outro lugar, e está fazendo realmente um grande trabalho lá também na Diocese de Cruz das Almas. Já tivemos oportunidade de nos encontrar lá em Cruz das Almas, né, Padre Jurandir? É uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco novamente, né, com os catequistas, novamente na catequese aqui da Arquidiocese de Salvador, o senhor que já esteve tanto tempo conosco à frente desse trabalho. Então, é uma alegria muito grande acolhê-lo aqui né, a gente já pôde, né, se ver lá também na Diocese de Cruz das Almas, mas é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, mesmo assim virtualmente. Então, seja muito bem-vindo para falar conosco. Passa a palavra para o Zé Carlos, né, para dar continuidade aí na noite. Isso mesmo, né? Então, os informes gerais que vocês já conhecem bastante, né? Que eu sempre faço. Primeiro, né, nós temos que desligar os nossos áudios, porque se tiver um áudio ligado, atrapalha o áudio de quem está falando. Então, por isso, só deixe o áudio do assessor, né, que está falando, né, ligado. Só ele deixa o dele ligado para poder a gente ouvir com clareza o que ele está dizendo. Porque dois áudios ao mesmo tempo já interfere, né? Em relação às perguntas, pode ir colocando aí no chat as perguntas, ou quem quiser fazer ou virtualmente mais, a própria pessoa querer fazer a pergunta, só levantar a mãozinha, que aí no momento oportuno, lá no final da apresentação do Padre Jurandir, aí eu vou chamar pela ordem e também fazer as perguntas pela ordem que foram colocadas lá no chat, certo? No mais, como o Fábio já acolheu bastante o Padre Jurandir, né? Então, eu já vou passar a palavra para ele, né? Ele que está das Almas. Oi? Oi. Minha internet falhou aqui, estou reconectando. Tá, você está... Ok? Tá certo. Então, vamos esperar um pouquinho ele se reconectar aí, né? Enquanto isso, vamos esperar um pouquinho ele se reconectar. O tema, então, que ele vai trabalhar conosco é o caminho catequético na conquista das terras na visão de Josué, né? Então, vai trabalhar os capítulos 12 até o 22 de Josué, né? Aprofundar um pouquinho na medida do possível. Nós sabemos que o tempo é curto, mas que, na medida do possível, ele vai estar abordando o tema nesses capítulos para a gente. Além disso, como já foi me perguntado no início, já está no nosso YouTube, o YouTube da Catequese. Quem não tem que procurar se inscrever lá, tá? No nosso YouTube da Catequese, para poder ter as novidades. A gente sempre está colocando
informações lá no YouTube da Catequese Arquidiocesana de Salvador. Então, entre aí no YouTube, já se inscreva, né, para ficar por dentro. Então, o da semana passada já está lá, né, para poder, quem quiser assistir, quem não assistiu, ou quem quiser assistir novamente, já pode dar uma olhadinha lá, certo? E também nós temos o nosso Instagram, viu, gente? Não esqueçam. Espalhe nosso Instagram aí para que vocês possam estar seguindo, né? Sempre eu estou colocando as novidades lá no Instagram da Catequese, né? Mas ainda temos poucos seguidores, né? Então, contamos com vocês lá para poder espalhar, né? Esse nosso Instagram, né? Que é Catequese Arque Salvador. Anotem aí, viu? Catequese Arque Salvador. Depois eu vou colocar ali no nosso chat para que vocês possam estar seguindo lá também. Certo? Padre Jurandir. Zé, repete aí de novo esse Instagram, por favor. Catequese Arque, com I, A-R-Q-I, Salvador. Eu vou digitar aqui no chat, tá bom? Valeu. Alguém daqui foi na jornada de espiritualidade dos Crismandos? Sim, eu fui. Gostaram? Eu fui. Minha paróquia Gostaram? estava lá Amei, em muita peso. saudade depois de Amei. tantos anos. Foi ótimo. Ah, que bom. Maravilhoso. Gostamos muito, a Cláudia falou que aqui gostou bastante. Os meninos ficaram assim encantados com tudo. Que maravilha. Padre Zeca está levantando a mãozinha então pode falar, Padre Zeca, enquanto o Padre Jurandir não entra, que ele falou que a internet dele está com um probleminha lá. Boa noite, eu só sinalizei que eu estava lá na jornada. Ah, quem não te viu, tá certo. Eu espero que todos tenham Também levantei a mão para sinalizar. Romuel também levantou a mãozinha, né, Romuel? Pode falar. Foi para sinalizar também, que eu estava lá também. Ótimo, muito bem. Gostou? Maravilhoso, bom demais. Os meninos ficaram muito empolgados. Graças a Deus. Que bom que aconteçam mais vezes, né? Tamo Isso junto. mesmo. Eu estava lá, Muito José bem. Carlos, só não te vi. Ah, você não me viu, né? Que ótimo. Não, não te vi, não. Quem não me viu é porque eu não fui. Porque ficou só no memorial da Irmã Dulce. É, É mais fácil de não verem Dom Sérgio. né? Ah, José Carlos, é mais fácil não verem, não terem visto Dom Sérgio. Não tem jeito. Pois é, né? Ô, Zé Carlos, tô tentando aqui ver o notebook, deu uma falha aqui na internet. Ah, Mas eu tô voltando, viu? Rapidinho. certo. Vai conversando aí enquanto eu vou arrumando aqui. Zé Carlos, quando deu Deus é 10, que cantou a música Deus é 10, aí Zé Carlos deu um pai lá em todo mundo. Foi, né? Nada, eu chamei os meninos para fazer coreografia lá com o Cleiton.
Porque senão eu estava tão fraquinho sem comer, mas estava lá animado. Não posso perder a animação Eu de pensei jeito que nenhum. Cleiton tinha formado uma Pois é, todo. coreografia, Ah, tá pensando. como uma equipe de coreógrafo. Pronto. Muito bem. Padre Jurandir Paz, eu estou na minha merenda, mas estou te vendo, viu? Estou na minha merenda aqui, ó. Ô, coisa boa. Até de clergyman, tá chique demais, tava na missa, né? Estou aqui, eu vou tomar meu café aqui, ó. Ó, um pãozinho, um suco. Tá conseguindo me ouvir aí, moço? Tá bom. Ela celebrando Então, minha vamos lá. reza aqui, meu Coisa filho. de- Aqui é a comunidade de São Você que não Francisco. ouvia, pode falar. Pronto. Estou a dispor, viu? É contigo, Padre Jurandir. Na hora que o senhor quiser, pode falar. Se apresente um pouquinho, porque muita gente não conhece. Padre Jurandir, Estou a dispor. Se você está me ouvindo bem, tá tudo bem. tá dando eco? O senhor tá com dois sistemas ligados? O som? Vai ter que desligar o áudio do notebook, do que eu estou projetando. Porque senão... E se desliga o áudio no notebook, fica só, acho que só no celular, e só projeta, só bota a imagem e desliga o áudio, porque aí senão fica dando eco. A menina marcou para hoje. Deixa eu fechar aqui. Então, Padre Jurandir, liga seu áudio do celular, né? Que eu tá. Isso. Deixa o áudio do celular ligado e deixa o do notebook desligado, que já tá assim. Pronto, ótimo. Não, desligou de novo. Tá desligado o áudio ainda. Só com o notebook vocês conseguem me ouvir, José Carlos? Consigo. Ah, pronto. Então eu vou começar. A sua câmera do notebook não está funcionando? É porque eu acho que ele tá projetando, velho. Aí, não sei se... Mas mesmo assim, o notebook você pode projetar e falar e aparece. Ah, não, mas você fala câmera ou o áudio? A câmera tá. e o áudio. Tá. Eu, por exemplo, estou no meu notebook, eu posso projetar e eu também apareço, vocês me veem. Ok. Pronto, Zé Carlos. Me dê um sinal se está bom. Tá, Me dê um sinal aí para ver se está bom, José Carlos. tá bom. Tá? Tá. Ok. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Isso, nós estamos aí nesse caminho que a igreja nos propõe de sinodalidade. E nesse mês de setembro a gente não pode
né, do que o Papa Francisco tem nos proposto, né, e que já vivenciamos, de certo modo, em todas as dioceses e arquidiocese, por Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, e nesse tempo, no nosso país, a partir das orientações da CNBB, refletir e partilhar aí esse livro, né, o 6º livro da Sagrada Escritura, como está organizado, o livro de Josué, que não é um livro fácil, né, de ser entendido. Inclusive, a segunda parte do texto, né, que entra nas divisões da terra, né, requer um estudo bem aprofundado, que aqui só são umas pinceladas que eu irei apresentar, né, aí proposto, né, pela Comissão Bíblica Catequética da Arquidiocese, né, o caminho catequético na conquista das terras, na visão de Josué. Então, eu coloquei aí essa primeira parte, né, a terra como dom e conquista. Né, aqui eu penso que o livro de Josué já vai dar uma boa ideia, só nessa frase, a terra é dom e conquista, né, para cada um de nós que somos evangelizadores, né, catequistas, né, para a gente não pensar que as coisas caem do céu. Porque é dom, eu vou cruzar meus braços, não, pelo contrário. Né, aí a própria dinâmica do livro de Josué, né, a gente percebe que Deus dá, mas o homem também precisa correr atrás. Né, então a terra é dom, essa terra prometida é dom de Deus, graça de Deus, mas é também conquista, né, do homem. Aí nessa segunda slide eu coloquei aí Josué como este grande catequista, né, aquele que orienta o povo, né, aquele que vai dando, né, a direção ao povo de Deus, né, em direção à terra prometida. Então, mas o que a gente pode pensar do próprio nome? O nome é uma missão. Né, sempre quando o nome Josué, se a gente for perceber, estudar mais um pouco, nós iríamos perceber que Josué, ele não é um nome missionário, é um nome de missão, dado pelo próprio Moisés. Então, o nome Josué, no hebraico tem essa pronúncia Yeshua, que significa salva. E o que muita gente talvez não saiba é que essa é uma variante do nome Jesus, que é também, que significa Yeshua no hebraico, mas que no grego ficou Jesus, no grego, mas que é o mesmo significado na origem. Quer dizer, o nome Josué é um nome missionário, significa dizer Deus salva, e aqui o próprio nome de Jesus, que no grego Jesus, no hebraico Yeshua, que tem a mesma origem, Deus salva. Aqui é interessante nós pensarmos logo nesse paralelo, né? Josué, aquele que indica, aquele que salva, o próprio nome Deus salva, e Jesus, Deus salva. E aí a gente percebe isso ali no livro dos Números, né, que Moisés, mas o auxiliar de Moisés originalmente se chamava Oséias. Né? E é curioso também que esse livro é importante ser lido, mas à luz do próprio Pentateuco, né, daqueles livros primeiros, para a gente compreender a história, né, essa narração, né, desse livro de Josué. Então, no livro dos Números, nós encontramos a citação do capítulo 3, versículo 16. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou explorar o país. Quanto a Oséias, filho de Num, Moisés lhe deu o nome de Josué. Então, o nome, se a gente poderia se dizer, de registro próprio, primeiro, a gente poderia até dizer o nome civil de Josué, é o nome Oséias. Mas o nome dele de fé, né, aí orientado por Moisés, o nome, né, foi aí dado como presente Josué, como o significado Deus salva. Então, o nome Josué foi um presente de Moisés que viu nele uma missão,
Então, a missão de salvar o povo de Deus e conduzir a terra, até a terra prometida. Então, o que a gente pode pensar aí mais um pouco? Vamos lá, no outro slide. A terra é dom e conquista. O sexto livro de Josué, da Bíblia, relata acontecimentos situados no século XIII. Aqui saiu no século XII, mas alguns livros que eu pesquisei, olhei também as introduções da Bíblia Pastoral, né, e da Bíblia Peregrino, né, é um século provável, né, do escrito, dos relatos, né, na verdade, dos relatos, aí do século XIII. Aí escrevi 12, mas é 13. A conquista e a partilha de Canaã, a terra prometida por Deus a seu povo. À primeira vista, o livro apresenta a tomada global da terra, feita por uma geração. Isso se deve à idealização do autor. A conquista foi, de fato, um processo longo, lento, ora pacífico, isso a gente percebe no texto, e ora violento, que só terminou 2 séculos mais tarde com o rei Davi. Então, assim, quando a gente pega o texto, parece até que o livro, a gente sabe que a Sagrada Escritura não foi o livro todo, mas um pedacinho ali, um pedacinho cá, né, em várias regiões, e ali se copiou e tem esse livro hoje bem organizado. Mas não era tão organizado assim anteriormente, né, que a gente sabe disso quando a gente estuda um pouco da introdução à Bíblia. Então, a conquista foi, de fato, um processo. Né? Isso se deu, né, há 2 séculos, né, praticamente há 2 anos. O conteúdo pode ser dividido do livro de Josué em 3 partes. Claro que é importante a gente ter como pano de fundo aqui o próprio tema, né, que vai falar, né, dessa questão catequética, né, desse caminho catequético, né, que nós queremos, então, fazer à luz de Josué. Primeira questão, primeira parte do livro, e foi apresentado na semana passada, só para trazer como recordação, a conquista da terra, que está aí do primeiro capítulo ao capítulo 12. Né? A segunda parte, a partilha da terra entre as tribos, né? As 12 tribos de Israel. E aqui é importante a gente perceber, tudo é no caminho simbólico também, tem simbologia. Né? As 12 tribos de Israel, né? Josué como esse Deus que salva, né? O nome, Deus que salva. O nome também, quem no Novo Testamento, né? O novo Yeshua, Cristo, que escolhe também 12 para guiar a sua igreja, para dar a direção à sua igreja. Isso aqui é importante, né? Também para nós. A terceira parte vai falar do fim da vida, né? De Josué, que está aí no capítulo 22 ao 24. Aí tirei a foto, né, uma foto do texto base, né, que a CNBB, né, colocou para nós, e traz como lema essa palavra de ordem do lema do capítulo 1, versículo 9, o Senhor. A internet do padre deve estar ruim. Conquista desse processo da conquista da terra, do primeiro capítulo ao capítulo 5, né, relata aí o início do trabalho de Josué como um grande líder, né, e a entrada do povo de Deus na... Atenção, padre. Desligou o microfone. Jurandir, seu áudio está desligado. Está desligado o áudio dele. O senhor desligou seu áudio.
Desligou seu áudio. Bate aí no celular de novo. Tá desligado o áudio? Ligou agora. O que foi que aconteceu? Desligou o Repita áudio? só. Tinha desligado o áudio. Repita só esse início dos slides aí, que estava desligado o áudio. E agora Essa você parte consegue me inicial ouvir? desse slide. Sim, sim. Eu não sei onde. Eu cheguei para onde? Não, nesse slide mesmo, já estava aí mesmo. Aí começa de novo Isso. Pronto. Mas agora consegue me ouvir, né? Sim. Eu liguei agora o áudio do celular. Eu não sei o que aconteceu no áudio. Pronto. Então isso aqui já passou aqui. 12 já foi. Certo. Aí do 1º a 12 já tem essa partilha, né? Do capítulo 7. A 12 fala da conquista do país, começando com o sul, passando para o norte e depois apresentando um resumo da campanha da conquista, incluindo as terras conquistadas na Transjordânia antes da morte de Moisés. No segundo, a gente pode dizer, na segunda parte do livro, aí está realmente a partilha da terra entre as tribos. As 12 tribos de Israel. Exatamente aí que descreve as fronteiras das tribos de Israel, servindo de documento geográfico, remonta à era pré-monárquica e de lista de lugares e cidades provenientes do tempo da monarquia. Já o capítulo 21 indica que foi um acréscimo pós-exílio. Isso a gente percebe também na introdução da Bíblia Peregrina. Consta 3 conclusões na última parte do livro. O retorno das tribos, né, para a região ali da Transjordânia, para os seus territórios. Depois vem, no capítulo 23, o último discurso de Josué. E, a terceira conclusão, a aliança em Siquém e a morte de Josué. Então, Josué, quem é Josué? Né? Lá na introdução eu até coloquei alguma parte, mas aqui eu quero retomar. Josué, filho de Nun, foi o sucessor de Moisés. Isso já temos, né, o conhecimento que Deus prepara Moisés, mas, infelizmente, Moisés morre antes da terra prometida e Josué continua a missão. Mas, antes de assumir a missão, ele foi preparado por Deus e aprendeu a exercitar a missão, observando como Moisés se relacionava com o Senhor. O nome de Josué também é citado ali no livro do Êxodo, no capítulo 17, no qual Moisés o encarrega, né, de combater os malecitas. Aí vem um texto do livro do Êxodo. Josué fez o que Moisés havia dito e saiu para combater os amalecitas. No capítulo 24, né, do livro do Êxodo, narra que Josué subiu o monte de Deus como auxiliar de Moisés. Aí tem a citação no versículo 13 desse mesmo capítulo. Moisés se levantou com seu ajudante Josué e depois continuou sendo um bom companheiro em vários momentos importantes. Quando Josué quis impedir que Eldad e Medad profetizassem no acampamento, Moisés o instruiu como um bom mestre, explicando que seria importante que todos profetizassem e tivessem o Espírito de Deus. Olha que interessante, né, essa atitude também, né, de Moisés, né, de não estar fechado, né, ali apenas no seu grupo, mas ele abre fronteiras. Posteriormente, ele também foi enviado como espião para averiguar se as terras de Canaã eram férteis. E, diferente de muitos, manteve a fé de que Deus lhe daria um novo lar naquele lugar que era bom para se viver. Por meio da imposição das mãos de Moisés, Josué foi revestido de toda autoridade e sabedoria. Após a morte de Moisés, foi ele o responsável por introduzir o povo de Deus na terra prometida. Aí no livro de Deuteronômio tem a citação: então o Senhor ordenou a Josué, filho de Nun, seja forte e corajoso, pois você introduzirá os israelitas na terra que eu lhes prometi.
eu estarei sempre com vocês. A partir daí, né, Josué lidera vários combates militares e sobressai como um importante estrategista, como um novo líder. Sua primeira grande conquista foi a tomada de Jericó, e a gente percebe essa narração ali que nós celebramos, né? Às vezes, cerco de Jericó vem dessa experiência aí de Josué, nesse capítulo 6, né? Aí com a queda dos muros. Foi também sobre sua liderança que o sol parou durante a batalha contra os amorreus. Isso aí se encontra no capítulo 10. E as águas do Rio Jordão se dividiram para que a arca do Senhor e todo o povo pudesse passar. Aí tem a frase, né? Josué, né? Ele como um homem obediente a Deus. É curioso também para a gente não perceber que o livro é totalmente histórico, né? Tem partes, né, daquilo que eu consegui perceber nos textos, daquilo que eu consegui ler. Então, é um relato de uma história, né, para a gente não pegar totalmente como esse livro, né, foi histórico. Né? Tem fundamentos históricos, mas não todo o texto. Não é uma crônica, mas uma interpretação dos fatos para mostrar o significado de Canaã, da terra prometida. Deus realizou a promessa feita pelos patriarcas e renovados pelo seu descendente. O povo foi libertado da escravidão do Egito para ser livre e próspero na terra que Deus iria dar, conforme o livro de Êxodo. Deixa eu subir aqui. O livro de Josué, então, atrás das longas e minuciosas listas de lugares, isso propriamente dentro dos capítulos 12 a 22. Atrás das longas e minuciosas listas de lugares, devemos ver a alegria e a gratidão pelo dom de Deus. Né? Isso é interessante, quer dizer, mesmo com tantas lutas, né, guerra, que parece ser um pouco de contradição, né, mas ali no texto narra diversas guerras, né, para conquistar a terra, mas a gente percebe uma alegria do povo e a gratidão, né, sempre a Deus como protagonista, né, aí dessa condução, né, do povo à terra prometida. Então, é um fato chama atenção. O povo teve que conquistar a terra que Deus lhe deu. Porque às vezes a gente pode pensar, é porque é o dom de Deus, Deus me deu, Deus vai me dar, parece que cai do céu. Quer dizer, mas todo dom, é claro que Deus pode dar dom extraordinário, mas o dom é também procura do homem. Né? É procura do homem. Então, Deus concebe o dom, porém não suprime a liberdade e a iniciativa do homem. Então, o homem, a gente percebe aí, nesse caminho de todo o texto, que Deus trabalha, mas também o homem não cruza os braços. Né? O homem trabalha, mas Deus não cruza os braços, quer dizer, são ações conjuntas. Deus com o homem e o homem com Deus. Então, Deus concebe o dom, porém não suprime a liberdade e a iniciativa do ser humano. Pelo contrário, supõe e exige que o homem busque e conquiste o dom de Deus. Assim, a terra é fruto da promessa e dom divino e, ao mesmo tempo, da aspiração, inspiração, sonho e da conquista do outro ser humano, do homem, da mulher. Em outras palavras, Deus promete por dentro das inspirações do homem e realiza seu dom por dentro das conquistas também do homem. 3 ensinamentos, né, importantes, né, na minha concepção desse texto. Então, eu pensei aí dessas palavras, né, que se repete também em alguns momentos na história do livro de Josué, né, na própria narração. Seja forte e corajoso. Né? Essa expressão é forte. Seja forte e corajoso. A segunda, né, o segundo ponto aqui que eu destaco é a graça. A escolha, seu Senhor. Isso a gente vai ver lá já no final do livro, né? Onde a gente conhece aquele texto, né? Eu e minha casa, quanto a mim, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, no que diz respeito a esse primeiro ponto, seja forte e corajoso,
o primeiro capítulo nos impressiona com o refrão que chama Josué a ser forte e corajoso, sempre confiando no Senhor que prometeu acompanhá-lo. Né? Seja firme e corajoso, por você fará ser este povo herdar esta terra, que jurei dar aos seus antepassados. Apenas seja firme e corajoso, a expressão, para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, e você terá sucesso em todos os seus empreendimentos. Né? Isso aqui é importante também para a nossa missão, que às vezes nós estamos assim um pouco diante de tantas demandas de trabalho, de lutas e labutas, né? E essa palavra é para mim, é para você, para cada um de nós. Seja forte e corajoso. Mas aqui é interessante, né? O que é colocado também, Deus coloca, né, ali para Moisés, ou desculpa, para Josué. Não se desviar. Não se desviar da lei do Senhor. Não se desviar da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí diz, e você terá sucesso em seus empreendimentos. Expressão bonita aí desse livro de Josué, aí logo na introdução do texto. O que diz respeito à graça e à fé, no relato da conquista de Jericó, encontramos um excelente exemplo da necessidade da graça de Deus, junto com a fé do ser humano, do homem. Deus deu e o povo assumiu. A graça divina é destacada nessas palavras. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó. Na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Aí conforme o capítulo 2, versículo 2. Mais tarde percebemos a importância da fé obediente do homem para receber a promessa. Também nesse mesmo capítulo 6, versículo 20. Escolha seu Senhor. A graça já falei. Terceiro ponto importante. O apelo final de Josué chamou o povo para servir ao Senhor e nunca voltar aos ídolos impotentes que seus antepassados serviam. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vás. Se aos deuses a quem servimos, vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses do amorreu, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Interessante, esse texto quer dizer, Deus ali dá a possibilidade de escolha. Isso aqui é também, penso eu, que é muito importante essa escolha. Que escolha é que nós fazemos? Né? Em toda escolha a gente sabe que não pode... escolha tem a ver com liberdade. Né? E liberdade, né, a gente, aí dentro do aspecto da logoterapia, a gente sempre fala que liberdade tem a ver com responsabilidade. Né? Tem a ver com responsabilidade. Hoje, precisamos ser fortes e corajosos, determinados a servir ao único e o verdadeiro Senhor. Conselhos para um catequista ou uma catequista. Seja forte e corajoso. Né? Aí eu trouxe essa primeira palavra, aí dentro do sínodo dos bispos, né, para ficar dentro do contexto. Participação. Né? A gente percebe aí nessa missão, né, de Josué, uma grande participação dele. Né? E é interessante também que a gente percebe que ele consegue alcançar a terra, não sozinho, mas com outros. O trabalho em conjunto. Né? Porque às vezes nós somos tentados a quê? A querer fazer algo sozinho. Então, a inspiração também desse texto para nós, né, como missão, como pastoral catequética, como sacerdote, cada um de nós, essa participação, seja forte e corajoso, né, e trazer pessoas, né, para trabalhar juntos. Né? Aí eu trouxe essa palavra, participação. No segundo ponto, dentro desses 3 conselhos, eu trouxe a palavra confia na graça e aprofunde a fé. Trouxe essa palavra comunhão, né? Aí também do sínodo. Então, precisa confiar na graça, mas precisa fazer também a sua parte, né, desse aprofundamento da fé, é que nós estamos também
tentando aí colaborar, né, nesse aprofundamento da fé. Terceiro ponto, escolha seu Senhor, né, que tem a ver com a missão, né, uma missão livre, né, e responsável por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Eis o desejo do Santo Padre, o Papa Francisco. Conclusão. Josué, como um grande catequista, é aquele que assumiu seu ministério com maestria, não parou diante das dificuldades. Que é importante, que às vezes quando nós encontramos algumas dificuldades na própria comunidade, na missão, às vezes até mesmo um outro colega, ali da mesa pastoral, do movimento, ou até mesmo na própria comunidade cristã, às vezes o que a gente percebe? Né? Às vezes somos tentados a querer desistir da missão. Então, Josué é aquele que assumiu o seu ministério com força, com maestria. Ele não parou diante da dificuldade. Não realizou seu trabalho sozinho, dividiu tarefas. Olha aí. Quer dizer, o catequista também é aquele, né, que não trabalha sozinho, mas que divide. Talvez não seja nem tão necessário dividir naquele grupo, tem um grupo com as crianças, com os jovens, dividir tarefas, passar a tarefa para que no próximo encontro eles também possam desenvolver. Então, Josué não realizou seu trabalho sozinho, dividiu tarefas. Aí aqui eu coloquei formação de comunidades e recordo, né, das tribos, né, das 12 tribos formadas por ele. Algo também muito importante na vida de Josué, a vida de oração. Né? Sem oração, a gente não pode ir para frente. Né? A missão fica vazia, né? Sem esse contato com Deus diários, né? Sem esse contato direto, né, com a palavra de Deus, com a vida também sacramental, né, é difícil a gente conseguir exercer o nosso ministério, né, na devida graça e na ousadia que vem da bênção de Deus. Né? O outro ponto é obediente a Deus. Então, ele foi obediente a Deus, e aí eu trouxe também o ponto, e a Moisés. Aqui eu quero referir, no caso que eu estou trazendo a conclusão, trazendo para nosso tempo, sermos obedientes a Deus, mas não esquecer de que Deus está ligado com a igreja. Né? Já que a igreja é corpo místico, né? Corpo místico de Cristo. Né? Corpo místico. Falhou. E o outro ponto é que ele era muito proativo em suas decisões. Parou, não. Como frase última, acho que é a penúltima, né, aí do Diretório para a Catequese. A catequese é um ato de natureza eclesial que nasce do mandato missionário do Senhor. Então, a missão também, né, de Moisés foi recebida a Deus através de Moisés, né, e o catequista tem esse, como aí diz a citação, né, a catequese é um ato de natureza eclesial. O aprofundamento da fé, catequese é isso. O aprofundamento da fé é um ato de natureza eclesial que nasce do mandato missionário do Senhor e de pelo mundo, né? Aquela palavra de nosso Senhor. E que está orientada, como o seu nome indica, a fazer ressoar continuamente o anúncio de sua Páscoa no coração de cada pessoa, para que sua vida seja transformada, conforme o diretório da catequese, aí no número 55. E como palavras finais, né, para essa noite, né, mas aí eu ficarei aberto para alguma partilha, algum questionamento que a gente possa dialogar agora. Então, como palavra final, eu trago 3 palavras: a palavra gratidão, a palavra fé e a palavra esperança. Foi o que gerou no meu coração, né, esse breve estudo, né, aí do livro de Josué. Pronto, meus amigos. José Carlos, pronto. Obrigado, Padre Jurandir. Não sei se deu para entender alguma coisa. Aqui as coisas não estou ouvindo muito bem, mas dá para a gente partilhar agora, ver o que vocês conseguiram captar e a gente faz a partilha. Isso. Vamos fazer a partilha. Se não entendeu alguma coisa, é o momento de perguntas. Isso. Então, aqueles que tiverem com dúvida ou não entendeu alguma coisa que o padre disse, esse é o momento para perguntar. Como ninguém se inscreveu. Até para partilhar também. Se
você quiser partilhar ou comentar algo que foi falado, ressaltando o seu ponto de vista, também pode. Ninguém levantou a mãozinha, né? Para dizer ou se inscrever a perguntar, que está entendendo tudo direitinho, né? Sei não, viu? Vamos ver. Mas a gente pode ir conversando. Cris estava querendo falar, Cris? Você abriu o áudio? Tem alguém querendo falar, mas não estou escutando bem. Parece que ela está com o som ligado. Carlos, deixa eu pegar um gancho aqui do padre. Tá ouvindo, padre? Padre Jean Dia Fábio, aqui, tudo já é. Pronto. O que realmente me chama a atenção no livro de Josué, né, isso que você trouxe para nós, né? Primeiro, essa fidelidade de Josué, né, a palavra de Deus, ele entra na terra enquanto, né, permanece fiel, né? Eu colocava justamente esse, né? Não desviar do caminho, né? Exatamente. E ele, né, né, tem isso, né, claramente no coração, a ponto também de desafiar depois o povo, já no final do livro, acho que isso também pode ser que seja abordado na próxima semana, mas isso. Já dando um pouquinho de spoiler, essa frase também que você colocou, né? Ele falava, né, eu e minha casa, né, vocês, né, vocês escolham a quem vocês querem servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O senhor até colocava, né, como, né, essa questão até, esse chamado, que é um desafio constante. A gente vê no livro o próprio livro depois, né, de Juízes, né, e o livro dos Reis, essa questão contínua do povo, né, dessas idas e vindas, e que o povo muitas vezes cai na idolatria, e Josué, logo naquele início da caminhada, né, isso entra somente no livro bíblico, eu entendo que ele coloca isso logo no início da caminhada, para que o povo perceba a importância da fidelidade, né, porque a gente percebia essas idas e vindas do povo, né, então, né, seria bom se eu comentar sobre isso, sobre essa questão da importância da fidelidade que Josué chama atenção aí também, né? Exatamente. O texto é belíssimo, viu? E precisa realmente ser aprofundado, ser dialogado, porque na cabeça, a questão Josué ele tinha clareza a quem ele estava servindo. Ele tinha clareza. Ele sabia quem de verdade ele era e quem de verdade a quem ele estava servindo. Ele não tinha dúvida da sua fé. Tinha aprofundamento, né? Tinha aprofundamento, né? E eu fico assim, às vezes pensando que, às vezes hoje, no tempo de hoje, tem verdade da fé da igreja que nós somos até proibidos de falar para não machucar. Às vezes, em nome de uma cultura, porque a cultura, né? A desculpa da cultura, sim, mas a cultura é importante, claro que é. Mas Jesus está acima da cultura, né? Então, para Josué, quando ele coloca, faz todo esse caminho, e aí a gente está aqui falando desse capítulo último, né, de Josué, onde ele propõe para as pessoas, ele nem obriga, escolhe, ele traz a questão da liberdade, né? Sim, vai querer seguir, sim, então agora, escolha. Qual o seu caminho? Vai fazer o que agora? Vai ficar em cima do muro? A quem vocês querem servir? Ao Deus verdadeiro ou aos deuses, né, de tal nação, que eu não estou agora com o texto escrito? Mas é isso. A quem vocês querem servir? Então, ele traz a questão para o povo. Agora, imagine, não foi fácil para Josué, minha gente. Diante de tantas lutas e labutas, corre, guerras, como o texto apresenta, né? Tantas lutas e labutas, e ainda o povo ainda fica querendo, né, não servir o verdadeiro Deus. É um desafio. É um desafio também para nós hoje, né, Fábio? É um grande desafio. Com certeza. Para ele,
ele mostrava claro o que ele queria, a fé dele. Uma coisa também que acho que o senhor citou aí, né? Aí antes, né, do livro de Josué, que acho que também é interessante mostrar essa fé de Josué, é que aquela questão justamente da exploração da terra, né? Que Josué está escutando, padre? Os 12 que vão escutar, né? Os 12 que vão explorar a terra, né, por tribo, e somente 2 voltam confiantes na conquista da terra. Os outros 10, né, voltam com medo, diz que o povo que estava lá era gigante, que eles iam ser derrotados, que não iam conseguir vencer, e somente Josué, e acho que não o filho de Caleb, né, que eles voltam confiantes. Não, se o Senhor nos deu essa terra, então nós podemos conquistá-la. Então Josué também demonstra essa confiança na presença do Senhor. Perseverança, né? Isso, exatamente. Acho que tem outras pessoas aí querendo agora falar também, né? Lourdes levantou a mão, Lourdes Silva. Realmente, peraí. Realmente, gente, o que eu ia falar era sobre essas tribos, né? Eu queria realmente que Padre Jurandir falasse um pouquinho sobre essas tribos, principalmente essa tribo de Efraim foi que Josué mais andou e que direção realmente teve, né? Em relação hoje, fazendo uma comparação do tempo dele, de Josué, com a gente aqui agora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É uma realidade que a gente pode perceber difícil, porque se a gente for bem pensar, quem foi que deu a terra ao ser humano? Foi Deus. Deus dá a terra ao ser humano. Mas o que a gente vê? Cada um vai colocando a sua cerca, né? Cercando, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Mas assim, o que a gente pode perceber desse texto, principalmente nessa divisão da terra? Quem é o protagonista disso tudo é Deus. Agora, o homem precisa também conquistar nesse caminho, né? Eu não aprofundei todos os textos assim propriamente, né? É Jesus Cristo, né? Okay, mas essa conquista da terra é necessária até hoje, é importante. Quantos aí vivem sem terra, sem teto, sem alimentação, sem uma moradia devida? Então, são situações que ainda acontecem até hoje. Tá bom, é isso mesmo, é isso que eu queria realmente entender mais, entendeu? E, inclusive, para que a gente também possa passar para os nossos catequizandos e as nossas própria família. Exatamente, é uma demanda. Essas questões sociais que nós, enquanto igreja, precisamos também abraçar. Que é evangelho. A conquista da terra, né? Do pão de cada dia. Isso aí. Alguém mais quer fazer alguma pergunta ao Padre Jurandir? É o momento, aproveite. No chat tem, Zé, olha lá. Oi? Lá só tem um comentário de Ana Maria Lopes Roeder que diz: eu não vejo o que questionar, pois foi colocado de modo claro. Só nos deixa exemplo de como servir como catequista. A convicção nossa tem que convencer para que possamos arrastar o povo para o Deus verdadeiro. Assim é a nossa vida, com muitos desafios. Sim. Quando se tem clareza, tudo fica mais fácil, né, José Carlos? Sim. Quando a gente tem clareza da nossa missão, né, olhando o livro, vale a pena um aprofundamento. Eu até, inclusive, olhei o texto base da CNBB. Isso aqui, meu Deus, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele não fala muito da tribo, né? Fala mais da primeira parte da conquista da terra. Lá no final vai falar um pouco da última parte do capítulo 23 e 24. Mas não fala muito pouco da questão das tribos de Israel. Agora, eu consegui um livro que eu não consegui aprofundar. Esse livro aqui é A História de Israel. Mas eu consegui esse livro hoje, não deu tempo olhar detalhes. Mas é interessante, né, para a gente compreender. Mas o mais importante desse livro é: Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste. Deus sempre coloca pessoas, né, para nos direcionar.
E no tempo de hoje a gente não pode esquecer, né, do Papa Francisco, né, para nos direcionar no caminho aí da fé, de uma fé verdadeira, né? De uma fé com os pés no chão. Certo. Padre Zeca, levantou a mãozinha. Eu mesmo estou muito acostumado com essa coisa aqui, não. Tá, não? Eu prefiro presencial. Mas hoje temos que estar antenados à modernidade para vou nos ter que tomar ajudar as na aulas. evangelização. Ai. Verdade, Pois mas é. é fácil hoje. O Padre Zeca levantou a mãozinha, mas parece que foi tomar um café na casa da mãe e tá lá no bate-papo e esqueceu. Nada certo, disso, vou tomar um café. nada disso. Não. Ele tá aí. Não. É que a nossa caminhada é grande, ó. Estou em outra. Imagina a missão. Estou em outra aqui. Não, eu só queria agradecer também ao padre. Muito obrigado, padre, pela sua presença, sua participação. E a contribuição, ela está voltada mais somente para as duas expressões bacanas que a gente descobre do texto de Josué, né? Que é a fidelidade, aquela fidelidade que Josué tem, né? A confiança, principalmente nos capítulos 6 e no capítulo 24. No capítulo 26, é lindo a persistência, a confiança, acredita mesmo. Você falava uma coisa que é muito importante, a gente tem hoje lutado nas comunidades, nas pastorais, com uma fé muito frágil, sabe? Sim. Esses dias eu estava lembrando o tipo de cristão bola de soprar, aquelas bexigas. Enche, mas com qualquer furinho estoura. Se estoura logo. Quando E estoura, o vento se sai. leva, Então, né? exatamente. O vento fica fácil de Isso. levar. Porque a gente tem cristão de vários tipos. Então, o capítulo 6 é muito lindo nesse aspecto, e o capítulo 24, quando ele faz um resgate desde de Taré, né, fazendo toda aquela memória do pai de Abraão, a saída do povo, primeiro a escravidão no Egito, depois a saída, a constituição, porque o povo ficou, depois de Jacó, até Moisés, 600 anos, muito tempo. Então o povo acabou ficando idólatra, né? Por isso que Josué, no capítulo 24, falando, eu não sei você, viu? Porque aí você vê a antropomorfismo que ele coloca, né? Deus é um Deus ciumento. Isso é lindo, dizer que Deus... Sim, Deus é ciumento. É uma visão antropomórfica, porque Deus não tem... É uma forma de colocar sentimentos humanos em Deus, porque Deus não tem ciúme, né, nesse caso, mas só para falar, né, botar essa humanidade em Deus, e Deus, quando ele escolheu o povo, ele escolheu para si. E isso é muito bacana. Então é só essa contribuição, mas gostei demais da sua apresentação, viu? Que Deus te abençoe. Tá bom, vamos ver aí. A gente vai estudando. Para mim foi muito boa a experiência, viu? Bacana mesmo. Muito Você bom. vai ser chamado para outros momentos também, viu? Oi? Se prepare. Eu vou ter que estudar bastante. Isso Mas que é a experiência bom. foi muito boa, porque, assim, na verdade, a gente aqui não é para esgotar o tema. Né? Nós queremos dar alguns pontos para ser meditado e refletido. Né? Aqui não dá para ter uma resposta, né, por completo, né? Mas está tudo bem, viu, Carlos? Obrigado à equipe, a todo o trabalho, viu? Estamos aí na missão. Eu daqui de Cruz das Almas, e você agora da onde aí? Valeu, querido. Daqui de Alcete. Muito obrigado. Um abraço. Outro. Tchau. Então, vamos agradecendo, né, já que não tem mais perguntas, né, vamos agradecer ao Padre Jurandir pela explanação, pelas colocações, né, e esperamos, como o Padre Zeca já falou outras vezes, para nos ajudar em outros momentos, né, espero que nesses outros momentos também possamos fazer presencial, mas, se não puder, estaremos aqui, né. Depois o senhor manda para mim lá no Zap o seu material para repassar para o pessoal, viu? Que eles com certeza vão querer dar uma lidinha e tudo mais. E também, a Lourdes quer falar alguma coisa, Lourdes? Sim, eu só quero também parabenizar também o Padre Jurandir, né, por essa explanação maravilhosa, porque a Terra é um caso muito sério.
Então, a gente realmente tem que estar entrelaçado, o cristão tem que estar realmente antenados com essas coisas. E agradecer também, agora é a Carola, viu? Só uma Carola. Que a sua comunidade, né, da sua paróquia lá em Cruz das Almas, que vieram em peso para a Mãe Rainha no domingo. Foi muito bonito, meu, muito obrigada. Tá desligado o seu microfone. Até só foi uma parte. Eu Uma sei. parte, pobre Mãe Rainha. Não me deixaram sozinho, não. Então, para concluir esse momento, nós vamos pedir, então, para o Jurandir para nos dar a bênção, né, nesse dia de hoje, né? Para que a gente possa ir para casa em paz e possamos refletir muito sobre esse tema para a nossa vida, principalmente enquanto catequistas. Ok. Então, pedimos a Deus que Ele nos dê essa fé forte, viva, né, e toda a graça necessária para que possamos também estar abertos para acolher e cooperar, né, com o projeto de Deus para salvar a humanidade. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, pela intercessão de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Pai, e Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, obrigado Boa pela noite. paciência. Tchau, Deus Estamos te dê uma juntos. boa Nós noite a agradecemos. todos. Amém. O Senhor abençoe. Tchau, Bom gente. descanso Boa para noite. todos. Obrigado.